Legal, então a gente terminou o nosso lazy loading, né, aqui nos nossos thumbnails da nossa galeria. E agora o que a gente vai fazer? A gente vai fazer esse overlay aqui, onde a imagem aparece dentro desse frame aqui de smartphone, né, e a gente tem então esse passador. Eu tinha imaginado de fazer isso usando um plugin, mas eu acho que vai dar pra gente fazer na unha mesmo, fazer do zero, tal, que aí também você aprende e tal, e você vai ter um pouco mais de controle sobre como você quer que isso apareça, do que usando um plugin, beleza? Eu acho que vai ser tranquilo de fazer. Então, bora lá. A gente precisa imaginar como que isso aqui vai funcionar. E a primeiro momento, o que eu penso aqui, como isso vai funcionar, é da seguinte maneira. A gente vai ter que saber qual item foi clicado, certo? A gente vai ter que guardar a URL dessa imagem do item clicado. E aí a gente guarda essa URL numa variável, por exemplo, tá bom, foi esse item clicado, então vamos lá pegar o getAttribute, a gente vai lá no src de source, armazena o valor que está lá numa variável, e aí depois a gente fala assim, tá bom, quando clicar, abra o overlay com esse frame aqui. Dentro desse frame, eu imagino que a gente vai ter uma tag de imagem, e a gente passa esse valor que a gente capturou lá no thumbnail para dentro aqui dessa tag de imagem, e ele carrega a imagem aqui pra gente. Provavelmente a imagem já vai estar carregada, né? Vai ser a mesma imagem daqui do thumb, mas pensando em otimização de velocidade, talvez deveria ser duas imagens. Se for duas imagens, a gente vai ter que colocar um data image large, por exemplo, tá? Para a gente falar que a imagem, ou data image full, para falar que é a imagem full size ou full resolution, tá? Então, talvez a gente tenha que ter mais imagens dentro da nossa pasta de imagens. Eu não preparei isso, eu estou pensando nisso agora. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer do jeito mais simples, utilizando a mesma imagem que já está aqui carregada. E aí, se houver necessidade, numa próxima aula, eu salvo essas imagens em uma resolução maior. Mas então é isso, vamos concentrar aqui então em fazer o básico primeiro e depois a gente incrementa se precisar. Legal, então vamos cair para o código, né? Eu vou fazer o seguinte, a gente já tem o nosso overlay aqui, tá? E eu vou só ver se ele está funcionando, eu vou forçar um style aqui e vou colocar display block. Só para a gente ver se ele vai aparecer, eu quebrei o código aqui em algum lugar, aqui. Agora sobrou uma div fechando aqui, vamos remover ela. Beleza. Eu vou atualizar lá a página agora. E beleza, está funcionando. Então a gente vai usar ele. Legal, eu fiz isso aqui só para ver se ele estava funcionando mesmo. E agora dentro dele, deixa eu pensar se vai dentro ou não, tá? Eu acho que não vai dentro, ele vai ficar por baixo, então a gente vai colocar um z-index nele menor do que o nosso frame, tá? E o nosso frame vai aqui fora dele mesmo, tá? Vai ficar independente dele. Beleza, então vamos criar uma div para o nosso frame. Eu vou chamar ela de class jl. Como que a gente vai chamar? Gallery. Vou chamar de gallery overlay, vai. Beleza. Dentro do nosso gallery overlay, talvez... Eu vou chamar já de gallery frame, tá? Porque a gente já vai direto no frame ao invés de usar uma div em volta e depois colocar o frame dentro. Depois, se precisar, a gente cria essa div container para o nosso frame, tá? Mas eu estou imaginando que assim já vai funcionar. Beleza. Aí aqui dentro, o que a gente vai fazer? A gente precisa chamar aquele frame. A gente tem duas opções. Ou a gente chama ele como background image, ou a gente chama ele como uma IMG mesmo normal, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer como uma IMG normal. Então eu vou chamar aqui IMG, src. E aí está salvo lá na pasta, né, na nossa pasta img barra frame smartphone png. Nossa, eu dei enter aqui e já foi direto. Beleza, então é essa imagem aqui que a gente precisa, tá? E nessa aqui eu não vou colocar alt e nem title, porque é um elemento para compor o nosso layout. Então ele não precisa exatamente ter uma descrição, porque não é a imagem mais importante ali. Mas se você quiser colocar aí, pode colocar, tá? Beleza, eu vou fazer o seguinte, eu vou passar uma classe aqui também, porque a gente vai precisar... na verdade, eu vou usar... Não, a gente vai ter duas imagens aqui dentro, tá? Então eu vou ter que passar uma classe aqui sim. Por que a gente vai ter duas imagens? Porque a outra vai ser a tag de imagem que vai receber
o nosso link da imagem lá do thumbnail. Então, primeiro essa aqui vai ter que ter uma classe sim, porque ela vai ser diferenciada, né? São duas. Então vai ser JL phone frame, ou gallery frame, né? Para ficar mais intuitivo. Gallery. Beleza. Eu já usei aqui em cima, não posso usar esse. Eu vou chamar de Gallery Frame Container aqui então, vai, só para ficar certinho a nossa nomenclatura. Beleza. Agora, o que o Prettier fez aqui, que ele quebrou todo o layout. Faltou fechar aqui, ó. Beleza. Agora, a gente vai ter outra imagem, e aí sim, essa imagem vai ser a nossa imagem, que por enquanto ela não vai fazer nada, ela vai ter só um src aqui vazio, src vazio, e aí a gente vai fazer aquilo que eu falei no começo, a gente vai armazenar o link da imagem e depois a gente vai colocar ele aqui para ele carregar. E aí, eu vou colocar uma classe aqui também, porque a gente vai precisar selecionar ela lá no JavaScript, então vai ser uma classe aqui, que vai se chamar JL Gallery Image, Frame Image, Gallery Frame IMG ou Image? Image, vai. Beleza. Tá certo. Legal. Com isso aqui, é aquela lógica que eu expliquei, então. A gente vai ter o frame por cima, aí essa imagem vai ficar embaixo, então a gente vai ter que pôr index diferentes nelas, tá? E aí, quando a gente clicar, a gente vai capturar o endereço da imagem, né, o link da imagem, a URL, e vai jogar aqui com JavaScript. Eu vou salvar isso aqui por enquanto e vamos fazer o seguinte agora, vamos fazer o CSS disso aqui para posicionar tudo isso aqui certinho dentro do overlay, tá? A primeira coisa que eu vou fazer é pegar o nosso JL overlay aqui, overlay, e eu vou colocar o display block nele só para a gente conseguir visualizar, depois eu volto para none, tá? Beleza, display block, vou atualizar aqui. Beleza, só para a gente ficar visualizando ele aqui certinho e tal. E agora vamos construir lá o nosso JL Gallery Frame, tá? Deixa eu procurar Gallery aqui, que já fica mais fácil. Beleza, bem aqui agora. JL Gallery Frame. E aí eu quero centralizar esse Gallery Frame, mas antes eu quero ver o tamanho dele. Eu já tinha medido aqui antes de começar a aula, tá? Se eu não me engano é 440 pixels de largura aqui. 440, tá? Tá dando 439, 438 lá. É 440 mesmo. Vamos usar então o jeito que tá aqui, tá? Então eu vou colocar largura 440 pixels. Height eu vou colocar alto. E display table. Na verdade, quando eu coloco display table, eu nem preciso do height alto, né? Porque o nosso browser já sabe disso. Legal. A próxima coisa que eu tenho que fazer aqui agora é centralizar o nosso frame, tá? E... bom, tem uma coisa que aparentemente não deu muito certo, eu não sei exatamente. Aqui, quando eu atualizei a página, o nosso frame não apareceu aqui, tá? E eu preciso saber por quê. Porque olha só, eu já coloquei ele aqui, ó, IMG Frame Smartphone, mas não apareceu. Então a gente precisa entender por quê. Antes disso a gente tem o container, né, aqui, que eu estava me esquecendo, eu já fui direto para o Gallery Frame, então vamos fazer aqui o nosso container primeiro. Na verdade o nosso container que vai ter todas essas características, então é só adicionar container aqui e já fica certo. Beleza. E agora a gente vai para o frame, né? Que aí é a própria imagem em si. Então só vou copiar daqui agora. Só que aí o frame, como ele é a própria imagem em si, eu vou fazer o seguinte, uma coisa que eu não estou fazendo muito aqui, mas vale a pena para você se identificar melhor aí também no seu código, tá? Para você determinar qual tag que é essa classe aqui, tá? Que aí já ajuda a gente a identificar. E aqui então vai ser largura 100% da DivPy, do container ali de 440, né? Altura automática. E aqui, só para ficar responsivo, eu vou colocar um max width, largura máxima, de 100% também. Então, não vai passar disso em hipótese alguma. Tá.
Agora, o que a gente tem que fazer? A gente tem que posicionar o nosso frame container, tá? E eu vou posicionar ele, position, fixed, top. Aí vamos ver lá no nosso layout para ficar certinho. Eu vou medir aqui então. E ele fica a 200 pixels do topo. Então, top, 200 pixels. E aí, para a gente posicionar ele centralizado, a gente tem aquela manha, que é colocar então left 0, right 0. A gente poderia ter usado também, talvez, o nosso flexbox, mas vai assim mesmo. Margin 0 alto. E vamos ver se funcionou agora. Vou atualizar. Funcionou, mas ele está aqui embaixo, tá vendo? Ó? E o que a gente precisa? A gente precisa do z-index agora, que está faltando. Então vamos lá, z-index. E agora a gente precisa saber quanto que tem no nosso overlay, que se eu não me engano é JL overlay, tem 2000. Na verdade tem 1000 só. Então se a gente colocar, sei lá, 1500, tá? Aqui no nosso... A gente pode colocar até só 1100, por exemplo. Já resolve. Vamos de 100 em 100. Vou atualizar aqui agora. E beleza, tá por cima. Eu acho que 200 ficou muito longe do topo agora, tá? Mesmo que lá no nosso layout está 200, eu vou arbitrariamente aqui mudar mais ou menos o que está definido aqui no nosso design e vou colocar só 100, tá? Então eu vou trocar 100 aqui no top, só para a gente conseguir ver a parte de baixo também aqui do frame. Na verdade eu acho que dá para diminuir até mais, vou colocar 50, vai. Ups. Legal, agora eu acho que ficou certinho. Na hora que a gente colocar o mudador aqui, ainda vai ficar fora da tela, né? Então eu vou diminuir mais um pouco. Eu vou colocar o quê? 30, tá? E eu vou diminuir aqui para 400. E eu acho que isso vai resolver. Eu estou fazendo isso arbitrariamente porque é o tipo de coisa que às vezes não dá para você prever quando você está desenhando o layout aqui. Até dá, mas... tem muito detalhe que a gente esquece, tá? Isso é normal quando a gente está fazendo design de interface. Só quando implementa mesmo que a gente tem que revisar e falar, isso aqui você fez design assim, mas vai ter que mudar. Então isso aqui que a gente está fazendo, essas coisas que eu vou dando uma lapidada, digamos assim, é normal, tá? No processo de front-end design. Beleza, agora eu acho que vai caber aqui certinho, vai ficar tudo aparecendo na tela e também tá um tamanho legal aqui para nossa imagem que vai aparecer depois aqui dentro. Legal, já temos boa parte disso aqui funcionando. Na próxima aula, então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai tomar conta de criar o JavaScript, que vai lá no nosso thumb, tá? Aí ele vai chegar no nosso thumb 1 aqui, cadê? Tá bem aqui embaixo. Aqui. Aí, por exemplo, ele vai chegar no primeiro thumb aqui, ele vai capturar o data src aqui, que é a nossa imagem em full resolution, né? E aí, quando a gente clicar nesse thumbnail, ele vai pegar isso aqui e passar lá para aquela tag de image de img que está vazia, tá? E a gente vai fazer, ele vai passar aqui, ó, e aí essa imagem vai carregar. E a gente vai fazer isso com JavaScript na próxima aula. Então eu te vejo na próxima aula.